Excelentíssimo senhor Sidney Rosa, representante da Assembleia Legislativa, irmão Wagner Espíndola, a quem acabo de assumir a difícil condição de substituir a direção da Grande Loja Maçônica do Pará. Olhem, meus irmãos, vejam bem a responsabilidade que cai sobre aos meus ombros. Depois do discurso do irmão Wagner, fica difícil falar alguma coisa, mas vou tentar iniciar, quebrando até um pouco o protocolo, meus irmãos, para não atrasar muito, pedindo que, em nome do nosso irmão Jordão de Abreu, poder saudar todos os nossos irmãos grão-mestres aqui presentes. Meu irmão Adelma, meu irmão Nazareno, autoridades civis e militares aqui presentes nesta mesa, nesse dispositivo, meus irmãos, minhas cunhadas. É com indisfaçável e incontida emoção que hoje assumo a direção da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará. E o faço diante de uma plateia seleta de autoridades, como disse, civis, militares, e de valorosos irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas aqui presentes. Não poderia deixar de me referir à minha família, na pessoa da minha querida mãe, aqui, sentada aqui à minha frente, que no pedestal de seus 88 anos, não se furtou de me trazer essa alegria de vê-la aqui na minha frente agora. Da minha irmã, dos meus filhos espalhados por ali, em quase uma dúzia, mas estão todos aí. Tenho o prazer de estar todos eles aqui presentes, prestigiando esse momento. E esse momento, meus irmãos, para mim, irmãos e convidados, além de histórico, ele consagra e coroa a saga de um retirante nordestino que aqui aportou no dia 22 de maio de 1958. Exatamente há 59 anos, 8 meses e 11 dias, desembarcando de um navio militar vindo de Fortaleza, no porto de Pinheiros, para quem não sabe, e Coraci, hoje Coraci. Ali, depois de passar 9 dias em uma hospedaria pública, éramos colocados dentro de um trem da linha Belém-Bragança, deixados em Capanema, e de lá, novamente colocados num pau de arara e largado, literalmente falando, no município de Orém, onde lá convivi por mais de 20 anos, quase 20 anos, por aí assim. Pois bem, ali naquele município, naquele rincão do nosso estado, a saga continua, onde mesmo criança passei a trabalhar na roça para ajudar no sustento da família. Aos 11, 12 anos fui retirado da escola, porque na mentalidade de meu pai, que Deus o tenha, um agricultor, ele achava que para filho de pobre já tinha aprendido a ler, já bastava. Para trabalhar na roça não precisava mais, bastava saber ler e escrever, isso era o suficiente. Confesso que não fui muito amigo da roça, não. Nunca me fiz muita amizade com as intempéries, o sol a pino, a formiga e todas aquelas condições. Mas por lá fui ficando. Casei-me muito novo e em 1975, aos 24 anos de idade, chegava em Belém, com 24 anos, 5 filhos, 4 nascidos e o 5º por nascer. Deixei a roça e aqui vim me radicar. E por não ter qualquer profissão, passei a trabalhar na construção civil, como servente de pedreiro. Logo, algum tempo depois, como pedreiro, e assim se foi até os 40 anos de idade. Pois bem,
Ao contrário do que muitos pensam hoje, não nasci em berço de ouro e nem tive condições de estudar e me formar aos 22, 23 ou 24 anos, como a maioria faz. Ao contrário, fiz meu primeiro grau, segundo grau e o vestibular, tudo isso em 9 meses. E aos 40 anos de idade estava formado em Direito, ainda trabalhando em construção civil. Quem quiser saber como aconteceu esse milagre, me convide para tomar um bom uísque, eu contarei em detalhe, porque aqui não vai dar, porque vai demorar muito. Não vou falar da minha vida profissional, mas posso garantir que ela me honra muito. Não pelo que consegui materialmente, mas e principalmente pelo respeito e prestígio que eu consegui angariar perante uma instituição de classe, a OAB Pará, onde por 18 anos integrei o Tribunal de Ética dessa instituição, presidindo nos últimos 8 anos e do qual renunciei no dia 25 de janeiro passado para assumir o encargo que ora assumo. Esse prestígio e respeito abrange meus colegas de profissão, magistrados e todos os operadores do direito com quem militei e milito até hoje. Mas deixando as questões pessoais de lado, meus irmãos, quero dizer a todos os irmãos convidados que assumam a direção da nossa ordem, agradecendo penhoradamente o apoio recebido da atual administração, principalmente aquele dispensado pelo meu irmão Wagner Espíndola, apoio sem o qual a minha caminhada teria sido muito mais difícil. Esse irmão não mediu esforços no apoio à minha caminhada e dele espero esse mesmo apoio durante toda a minha gestão, porque quem conhece esse irmão sabe que enquanto seu coração bater, ele jamais pendurará as chuteiras e continuará fazendo o que sempre fez em prol da nossa ordem. Me espero agradecer aqui também o apoio importante recebido do então pasmastre José Nazareno Nogueira Lima, cuja administração, a qual tive a honra de integrar, considero como um divisor de águas que marca a ascensão de nossa grande loja no cenário estadual, nacional e internacional. Não poderia esquecer o apoio e incentivo dos irmãos que comigo caminharam pelos difíceis caminhos de nosso Estado, cujos nomes não vou declinar aqui para não ser injusto ao esquecer o nome de algum irmão. Caminhadas essas, meus irmãos, ora rodando, ora voando e ora navegando, culminando com minha aclamação por 72 das nossas 74 lojas, tendo em vista que em 2 delas não houve eleição. Mas o meu maior agradecimento aqui vai para uma pessoa que sem ela eu não teria feito o que fiz. Falo da minha esposa, Luísa, que das 72 lojas que visitei, ela esteve comigo em 71 delas, deixando de ir apenas em uma por um pequeno descuido de mulher ao demorar um pouco mais na vitrine de um shopping, o que causou a perda do horário da viagem. Acumulamos mais de 35 mil quilômetros rodados, voados e navegados pelos rincões desse estado, de dimensões continentais, o que me despertou até mesmo a ideia de lançar a candidata a deputado federal na próxima eleição do deputado Sidney Rosa. O apoio que recebemos das lojas que visitamos foi algo inesquecível e pretendo retribuir esse carinho, meus irmãos, com uma administração voltada para o interesse das lojas e dos irmãos de toda a jurisdição. Quem teve a oportunidade de conhecer o meu plano de trabalho deve ter observado que minha primeira meta é dar continuidade ao profícuo trabalho desenvolvido pelo meu irmão Wagner Espíndola. Dizer que pretendo fazer mais do que ele é muita pretensão. Mas como sou pretensioso, vou lutar para isso. E se não conseguir, em alguns quesitos, pretendo superá-lo em pelo menos um deles, que é o das visitas em loja. Podem ter certeza, meus irmãos, que estarei fazendo tudo para cumprir aquilo que prometi na minha campanha nesse sentido. Meus irmãos, a tarefa que temos pela frente é muito árdua
Digo teremos porque pretendo governar nossa fraternidade em absoluta sintonia com todos os irmãos de todas as lojas, sem qualquer distinção. Temos ideias a colocar em prática. Ideias estas que serão submetidas ao crivo de meus irmãos de administração e, quando necessário, ao crivo dos irmãos em geral nas assembleias da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará. Tenho metas a atingir, e essas metas, meus irmãos, conforme expus em meu plano de trabalho, são difíceis de concretizar, como, por exemplo, unir nossa jurisdição em um só ideal, resgatar a ritualística de nossas sessões, fortalecer e estreitar nossos laços, e encurtando a distância entre lojas e entre estas e a Grande Loja. Além das metas a que me referi, tenho o crescimento quantitativo e qualitativo como uma das metas a atingir. E isso não se faz sem sacrifício. Pretendo também dar início a um processo de resgate das tradições maçônicas que têm sido abandonadas ao longo do tempo, sem esquecer de ajudar a implantar a modernidade no funcionamento de nossas lojas e da Grande Loja, pois as tradições maçônicas não conflitam com a modernidade e o avanço tecnológico que odiernamente se verifica. Lutarei para inserir a Grande Loja Maçônica do Pará no cenário político regional e nacional, procurando somar forças juntamente com as demais potências nacionais, no sentido de que a maçonaria brasileira passe a ter um papel mais decisivo e atuante em defesa das grandes reivindicações do povo brasileiro. Meu irmão Sidney Rosa, não consigo conceber uma maçonaria que, não obstante, tenha a pretensão de tornar feliz a humanidade, queda-se alheia a tudo que acontece na esfera dos poderes. Sonho com uma maçonaria que reviva os tempos de José Bonifácio, de Gonçalves Ledo, de José do Patrocínio e Luiz Gama, entre outros, onde a influência da ordem ultrapassava os umbrais dos templos e chegava nas esferas decisórias, cujas decisões tinham sempre o tempero dos ideais maçônicos. Talvez esteja levando o meu discurso para um campo não muito usual na maçonaria, mas não poderia deixar passar em branco essa oportunidade para expressar o que penso sobre o papel de nossa instituição, tão deturpado, no meu entendimento, por concepções tímidas e falhas, como adiante explicitarei. A maçonaria hoje, meus irmãos, tem se limitado, quando muito, a ações beneficentes e de caridade. Não raro se ouve dizer nos arraiais maçônicos que o papel da maçonaria é fazer filantropia. Meu irmão Adelma, a história não pode esquecer, e nós temos a obrigação de preservar essa verdade, de quanto o mundo livre deve à maçonaria, e muito menos podemos esquecer o tributo que Miguel Servetti, Benevenuto Cellini, Leonardo da Vinci, Américo Vespúcio, José Bonifácio de Andrade, entre outros, pagaram pela causa da fraternidade e pela liberdade dos povos. É preciso, meus irmãos, conhecer um pouco mais da ação maçônica nos grandes movimentos de libertação humana. É preciso ter em mente que a maçonaria teve presença em todos os conflitos de ideia do mundo e teve participação decisiva na solução dos grandes problemas mundiais. Entretanto, meus irmãos, as constituições maçônicas da atualidade consignam a proibição absoluta de discussões sobre assuntos políticos, em total contradição com o propalado discurso de liberdade. Contradição, sim, meus irmãos, porque a liberdade de expressão no campo político que nos é permitido pelas constituições políticas profanas vedam-nos as constituições maçônicas. E o fazem sem apoio doutrinário e filosófico. Ora, meus irmãos, se a maçonaria é um movimento filosófico, ativo, universalista e humanitário, no qual cabem todas as orientações e critérios que tenham por objeto o aperfeiçoamento moral, intelectual e material da humanidade, sobre a base do respeito à personalidade, como
como compreender a restrição cerceadora das discussões políticas em seu seio. Sou adepto da concepção de que a maçonaria não é e não deve ser órgão de nenhum partido político. Entendo que a maçonaria deve estar acima desses agrupamentos sociais, afirmando seu propósito de estudar e impulsionar, à margem e acima deles, todos os problemas referentes à vida humana, para o fim de assegurar a paz, a justiça e a fraternidade entre todos os homens e povos, sem dependência de raça, cores, religiões ou nacionalidade. Esta deve ser a concepção para o aperfeiçoamento moral, intelectual e material da humanidade. Pois, do contrário, nossa atividade se resumirá em atos meramente contemplativos, em descompasso com toda a teoria da operatividade que deve permear nossa atuação junto à sociedade. Não é desconhecido de nenhum maçom, e mesmo de quem não é maçom, ou pelo menos não deveria ser, como acabou de dizer o nosso irmão Sidney Rosa, que a independência de nosso país foi concertada e proclamada entre as quatro paredes dos templos maçônicos. Que a independência foi um ato de rebeldia política do irmão Sidney. Ninguém pode negá-la. Como também não se pode negar que essa rebeldia não foi estranha à maçonaria contemporânea, que era de inspiração inglesa. Pela teoria das atuais constituições maçônicas, que eu considero falhas, tímidas e despojadas de espírito cívico. Gonçalves Ledo, José Bonifácio, Cônego Januário, para citar só este, infringiram os cânones maçônicos. Isto é, os maçons brasileiros e portugueses de 1822 não poderiam ter se imiscuído no grave problema político da independência do Brasil, porque lhe proibiam as constituições maçônicas da época e como continuam proibindo as atuais. Da mesma forma, os franceses de 1789 também não deveriam ter se rebelado contra o regime de Luís Capeto, porque a grande revolução não tinha apoio nos Landimarcos. Para esta Constituição, a ação da maçonaria se resume na prática de atos filantrópicos e de beneficência. Mas pode alguém acreditar que os maçons espanhóis, portugueses e brasileiros foram perseguidos porque praticavam filantropia e eram caridosos? Foi por isso que eles foram perseguidos, e muitos maçons queimados vivos era porque eram caridosos e faziam filantropia? Não, meus irmãos. Os objetivos da maçonaria sempre transcenderam os limites da caridade. Esse vocábulo, aliás, já deveria ter sido eliminado dos dicionários maçônicos e substituído por outro, que não humilha e a razão defende: a solidariedade humana. Temos que saber e entender, meus irmãos, que a solidariedade implica em muitas coisas que a democracia exalta e a autocracia condena. Para exemplificar a solidariedade, podemos citar o caso do general português Gomes Freire, condenado à morte pelo general inglês Beresford, que ao subir ao patíbulo, o outro general que comandava a execução e que era maçom, ofereceu-lhe a fuga, prontificando-se a substituí-lo na forca. E fez isso por caridade? Não, meus irmãos. O que movia o maçom inglês a substituir o maçom português no suplício era a solidariedade maçônica. A compenetração de um dos primordiais deveres que as constituições maçônicas consignam, mas que nem todos interpretam pelo seu valor real. Por fim, não estou aqui combatendo e nem me colocando contra a filantropia, mas apenas combatendo a errônea ideia de que as ações da maçonaria devem se limitar a ações filantrópicas e de beneficência. Não tenho dúvidas, meus irmãos, que entre as virtudes mais belas de que pode se orgulhar a instituição maçônica figuram a filantropia, a instrução e a educação, o
o amor à pátria e a própria beneficência sem ostentação ou jactância, mas como simples acessório de outras finalidades mais altas. Se há segredos iniciáticos e exigências de caráter científicos, a conclusão lógica é que tais segredos e tais exigências visam um objetivo muito mais alto. Beneficência e filantropia podem praticar todos os que não alcançaram esse estágio. Começo a encerrar aqui minhas palavras, alertando que nossos rituais consigam a máxima de que toda oportunidade que perdemos de ser útil é um perjúrio. E todas as vezes que deixamos de ser fraternos e solidários é uma infidelidade. Com base nesse princípio, exorto todos os irmãos e membros da minha administração a cerrarmos fileira em prol da execução dos pontos programáticos que nos elegeram. Dos irmãos da jurisdição em geral, espero o necessário apoio para que possamos colocar em prática tudo aquilo que levamos como proposta de trabalho e que este ano e de aqui em diante possamos fazer uma introspecção, uma viagem ao nosso interior para certificarmos de que estamos cumprindo os nossos próprios princípios, se somos verdadeiros maçons ou se estamos apenas ostentando esse título. Obrigado, meus irmãos, minha cunhada, sobrinhos e sobrinhas. Quero deixar o incentivo aos irmãos, repito, de toda a jurisdição, a cumprirmos o nosso programa e dizer a todos os irmãos: o gabinete do grão-mestre na grande loja maçônica do Pará não tem fechadura. Vai estar aberto a todo e qualquer irmão que tenha qualquer assunto para discutir de interesse da grande loja e que queira falar com o grão-mestre. Que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, a quem peço sabedoria e discernimento para bem me desincumbir da missão que ora assumo, nos abençoe e nos proteja no retorno aos nossos lares. Obrigado a todos, meus irmãos.